fui fazer uma conferência sobre Constituição, uma das minhas imprudências, tem várias, no Sindicato dos Estivadores, levado pelo presidente. Cheguei lá, estava o sindicato cheio, e já estava sentado na mesa o vice-presidente gordo. Não estava sentado, ele estava depositado. E quando eu fui chegando, ele virou para o presidente, que estava me tratando muito bem, porque eu tinha aceito ir ali. Aí disse, quem é esse cara? Aí o presidente, para melhorar a situação, disse, é o ministro fulano de tal. Disse, nunca ouvi falar. Ele disse, é aquele que disse, eu não sou ministro, eu estou ministro. Ah, esse cara é bom. Quer dizer, você nem sabia que era eu, não tomou conhecimento e passou, me abraçou, me deu um aperto. Você vê a que ponto, em vez de eu ter a frase passou a me ter. A minha relação com a frase, em vez de eu ser sujeito da frase, eu era objeto da frase. Se inverteu. Coisas da vida. Eu nasci em Salvador e passei a infância em Feira de Santana. A família da minha mãe era de Feira de Santana. Naquele período, Feira de Santana era considerada e denominada a princesinha do sertão. Depois veio o asfalto. O asfalto liquidou o sertão. Que hoje Feira de Santana é quase uma cidade satélite de Salvador. Ele é um pensador. Ele pensa a cultura, a literatura, a educação, pensa a linguagem, pensa o Brasil. Mas ele pensa o Brasil inserido na realidade planetária. É que Portela começa tudo muito cedo, né? Ele entra no mundo intelectual, acadêmico, nessa circulação de autores, de formuladores, de intérpretes do Brasil, garoto, muito jovem, né? Entrando na faculdade, e é muito bem recebido sempre. A minha geração, que tinha um poeta muito importante, Carlos Pena Filho, tinha também Ademir Domingues, era a geração do Fernando Coelho, do Marcos Freire, como os outros que já estavam lá. Primeiro, o velho Lucilo Varejão, que foi um excelente romancista pré-modernista. O velho, foi meu professor de francês, inclusive. Gilberto Freire, Mauro Mota, Moacir de Albuquerque. Isso tudo formava um clima intelectual recifense à altura das velhas tradições da Escola do Recife. Para mim, junto com Eduardo Lourenço, em Portugal, é um dos dois maiores críticos de língua portuguesa. E tem um trabalho de análise da literatura brasileira através do tempo, com uma visão aguda, densa. Gregório de Matos é a bem-intencionada crônica do viver baiano seiscentista. Tomás Antônio Gonzaga, o espírito generoso da Inconfidência. E Jorge Amado, a denúncia de um sistema injusto e opressor. Serão apenas isto? A dimensão específica do escritor que verdadeiramente são não ficaria afogada na manobra conteudística? Não resta dúvida de que toda obra literária é, no reflexo ou no revide, a palavra da história. Mas, submerso no conflito social, o poeta corre o risco de negociar a liberdade e encurtar o espaço criador. Ele fazia um soneto que a geração de 45 não conseguiu fazer, porque o soneto de 45 é um soneto formalizante, residual, é uma cópia do soneto neoparnasiano. Já o Carlos Pena, não. O soneto dele era um soneto aberto. Tinha uma circulação de ar e de atmosfera fabulosa. Ele era realmente... Ele tem um livro chamado A Vertigem Lúcida, que
que é um livro lindo. Já começa pelo título, que é uma definição poética, Vertigem Lúcida. Só ele teria coragem de botar um título desse. O fato de um crítico olhar corajosamente para o presente, mas de forma livre, sem, digamos, fazer associações pré-moldadas com este ou aquele endereço. Um crítico que a gente espera que esteja muito além daquilo que se costumava chamar de capelinha literária, ou gueto, ou como se queira, é um grande desafio. Graças ao Mauro Mota, eu escrevi para o Diário de Pernambuco. Havia em torno do suplemento do Diário de Pernambuco e do próprio Diário uma vida intelectual, que começava na redação do jornal e terminava naqueles bares da praça do próprio Diário. A sua reflexão se expande por vários aspectos da nossa manifestação cultural, das nossas atividades culturais. E eu destacaria a teoria literária, teoria e a crítica literária, marcada por uma atuação substantiva que não abre espaço para a prevalência do vazio. Gilberto morava em Apipuco. Na época era quase uma viagem, a gente tinha que ir a Apipucos. Mas valia a pena, porque ele era também de uma hospitalidade e de uma generosidade, de uma vontade de descobrir valores novos. Isso é típico do Gilberto Freire. É injusto quando falam dele como vaidoso. O vaidoso convencional não é generoso, porque é tão autocentrado que não tem tempo para exercer a generosidade. Gilberto não. Gilberto olhava o outro, participava da vida do outro, instigava e referendava certas construções. Isso era Gilberto. Influencia muito. Não só influencia na minha maneira inicial de escrever, que tinha muito do Gilberto, como influencia em certos caminhos. Foi ele que me chamou a atenção para Ortega y Gasset e para Unamuno, Miguel de Unamuno. E eu fui para Madrid, em grande parte graças ao estímulo de Gilberto. Essa geração, que é a geração do Jorge, eu acho é a grande geração moderna. Eu considero que o modernismo tem 3 etapas. A primeira eu não gosto das datas, é por volta de 22 em São Paulo. Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. A segunda são por volta dos anos 30. Gilberto, os romancistas do Nordeste, Érico Veríssimo no Sul. Então, esta segunda geração, em Minas, Drummond, Murilo Mendes, é, para mim, uma forte geração moderna, mais do que modernista, moderna. E a terceira, para mim, aí houve um fracasso, porque é a geração contramoderna. É a geração de 45. É uma geração que promoveu uma volta anacrônica às formas fixas, que deu lugar a uma espécie de inflação verbal, de uma estridência excessiva. Então, houve um retorno. A obra de Portela é importante, mas também num outro, que é do humanista, do homem de pensamento. Porque, como já falei em outra oportunidade, pensar não é algo muito comum na literatura brasileira. Nós temos grandes efabuladores, mas poucos que se debruçam sobre o pensamento. E poucos com capacidade de meditar o instante que nós vivemos do que Portela chama baixa modernidade. Porque ele diz, e com razão, que nós chegamos à baixa modernidade sem passar pela modernidade. A visão do mundo do poeta João Cabral de Melo Neto, por sua vez, é a de um racio-vitalista. O que de racionalista possui lhe advém da sua formação inicial francesa, onde os conceitos cartesianos,
como que orientavam o comportamento do escritor. Já o vitalismo lhe é próprio da sua condição de nordestino em que, cedo, os valores culturais hispânicos passariam a exercer papel determinante. E, desta maneira, se integra ele na melhor tradição ibérica, já que os momentos mais altos da literatura ibérica foram precisamente quando ela foi razão e foi vida, e não apenas vida ou unicamente razão. Cabral de Melo Neto estreia com Pedra do Sono em 1942. Não é o esquema típico de 45. Veio acontecer no 4º centenário de São Paulo, quando ganhou um prêmio com o livro O Rio. Você tem Clarice Lispector, que mais ou menos anda por aí. Você tem Guimarães Rosa, que também anda por aí. Fim dos anos 40 e início dos anos 50. E são grandes inovadores da literatura. São aquelas figuras desgarradas geracionalmente, mas que termina fazendo o terceiro grande momento moderno no Brasil. Eu tive várias oportunidades de assistir palestras dele que me impressionaram muito. Uma foi a respeito de Jorge Amado. A academia olha Jorge Amado assim com restrições, acha que a literatura de Jorge Amado não é uma grande literatura. E nessa palestra ele coloca Jorge Amado como um reflexo do espírito brasileiro, por causa da carnavalização da linguagem e por causa do folclore, enfim, ele redimiu Jorge Amado para mim. Naquela época, você podia fazer a faculdade na segunda época. Então, eu estudei simultaneamente no Recife e em Madrid. Em Madrid, eu cheguei a alcançar Ortega y Gasset, fui aluno de Damaso Alonso, de Carlos Bussonho, convivi e entrevistei a geração de 98, a grande geração de 98, Benavente, Assorim, Pio Baroja. Tudo isso eu entrevistei. Tem aí os retratos com eles. E depois, as outras gerações posteriores, Camilo José Cela, que chegou a ganhar também um prêmio Nobel. E eu vou a Madrid quase todos os anos. Mantive a raiz madrilenha. Na sua formação é relevante a presença do seu período de estudos na Espanha, onde ele nos começos da sua formação, ele teve professores espanhóis, né? No começo da linha de base estilística, Damaso Alonso e outros autores daquela época, dos anos 60 por aí, né? Ou até antes. Então, essa marca da formação hispânica é bastante forte nele, mas ele é, sobretudo, um escritor e um estudioso brasileiro, voltado para as coisas do Brasil. Quer dizer, eu acho que o olhar de Portela é um olhar brasileiro sobre a realidade brasileira, sobre o tempo brasileiro. Um ensaísta que consegue um ensaio de leveza. Aquilo que Ítalo Calvino prevê nas lições para o novo milênio. Essa leveza que faz com que o ensaio tenha uma proximidade de poema, que seja síntese, que seja também uma abrangência de universo e que capte o momento da criação. Eu percebi que a literatura no Brasil, a Afrânio Coutinho já denunciava isso com muita ênfase e muita garra. A Afrânio era muito vibrante e ele eliminava o impressionismo. E a crítica anterior era uma crítica impressionista. Ela tinha uma impressão da obra e julgava. Afrânio veio e disse, não, tem que haver um conhecimento da obra. E, para mim, as duas chaves desse conhecimento era a filosofia, que eu estudei em Madrid, e a estilística, que era um olhar para o texto, para a linguagem, e não só para o tema.
Porque o que decide a literatura é a linguagem, não é o tema. E um outro traço também que marca a atuação dele é a preocupação com atualizar-se. Ele está sempre atual, está sempre com a leitura em dia, né? Está sempre lendo a última contribuição do exterior. E também há que considerar nele a formação filosófica, né? Quer dizer, além da formação literária, da formação do crítico literário, ela é alicerçada numa fundamentação de base filosófica. Morte e Vida Severina, de João Cabral. É um poema social e é poesia. É social e é poesia. Então, para entender essas nuances, essa movimentação interna da linguagem, a filosofia e a estilística foi, para mim, de grande alcance. Então, na crítica militante, na crítica chamada de rodapé de jornal, eu introduzi o olhar estilístico. Eu reli recentemente, usei até num trabalho, uma crítica, assim, especialmente significativa. Chama-se A Cidade e a Letra. E a primeira vez que foi publicada foi em 1956. E é um texto, né, um pequeno ensaio sobre a crônica. Ora, em 56, nós todos estamos apreciando a crônica, né? Os anos 50, início dos 60, até 68, são momentos especiais para a crônica. Porém, a academia, o mundo acadêmico, não aceitava ainda a crônica como literatura. E o professor Portela, nesse texto, consegue as duas coisas: tratar como um gênero literário, e, ao mesmo tempo, mostrar que a crônica se faz pela palavra da cidade. Como um registro das coisas da cidade, de suas expressões, suas falas, a crônica atinge um significado linguístico da maior importância, porque a língua da crônica é a língua da cidade. E a língua da cidade, ou das cidades, é a que mais se aproxima do que se quer que seja a língua brasileira. Muito mais do que a língua do interior, em certas regiões ainda no estágio primitivo, agarradas à forma arcaizantes, é a língua da cidade, a língua brasileira. E a língua da cidade é dinâmica, é movimento, é a própria vida da cidade. Ele propõe uma análise literária que leva em conta o texto e o seu contexto, né? Ao contrário dos formalistas russos, que propunham uma análise literária da obra de maneira sincrônica, desligada do contexto social em que ela surgiu, certo? E ele vem da crítica estilística e chega a uma crítica poética, em que ele propõe uma leitura muito mais ampla da obra literária. E de 55 eu me formo no Recife em Direito. E vim para aqui recomendado pelo Gilberto Freire, Mauro Mota, os meus amigos do Recife. Aqui eu me identificava muito com a campanha do Juscelino, mas me identificava anonimamente como mais um estudante que aderiu. Mas aqui eu fui chamado para ser assistente do Gabinete Civil da Presidência da República. Em 1956, com 23 anos, eu fui nomeado pelo Juscelino assistente do Gabinete Civil da Presidência. Logo depois, ele me nomeou técnico de educação do MEC, nesse mesmo ano. Eduardo Portela é um crítico notável que cronologicamente me antecede. Portanto, eu não podia não ter conhecido a razão crítica da obra de Portela, porque é uma necessidade minha como escritor e das minhas atividades todas ligadas a essa visão. E também ao grande Alceu Moroso Lima, que o Portela acaba, por assim dizer, substituindo na crítica de rodapé e em muitos aspectos de um diálogo que os irmanava a ambos, Portela e Alceu. Quando o Alceu Moroso Lima deixou na Nacional de Filosofia a disciplina Cultura Brasileira, ele se afastou, acho que por limite de idade, não sei. Eu sucedi Alceu. Eu costumo acentuar muito esse verbo suceder e não substituir, porque Alceu não é substituível. Alceu Moroso Lima, Tristão de Ataíde, não é substituível.
eu sucedi. E daí comecei a escrever, primeiro uns artigos dispersos no Correio da Manhã, depois quando Santiago Dantas comprou o velho Jornal do Comércio, ele me chamou para ser o crítico oficial. Ele vai se aproximar, quando já está no Rio de Janeiro, do professor Afrânio Coutinho, que traz dos Estados Unidos o close reading. Por outro lado, Portela tivera a formação em Madrid, uma formação muito sólida do próprio estudo de texto. Mas em todos esses momentos, em toda essa trajetória, ele jamais cola exatamente num formato. E aí esse convívio com o modelo ensaio, me parece, favorece muito os escritos. Menções 1. Esse livro foi saudado pela crítica, pelo Alceu Amoroso Lima, que escreveu um artigo consagrador intitulado Crítico ao Norte. Ele disse, se em 1928 eu saudei Romancista ao Norte, a propósito da bagaceira, hoje eu estou saudando Crítico ao Norte. Ali começou a minha carreira. Aquilo foi a minha certidão de batismo. É difícil, portanto, e mais, é impossível enquadrar a arte do Sr. João Guimarães Rosa em qualquer orientação determinada. Uma arte que pode ser relacionada como fenômenos dos mais diversos e das mais diferentes índoles, sem que deles dependa ou a eles se subordine. E isto acontece porque esse artista é dos que sabem intensamente ver o mundo em toda a sua totalidade. Por isto, Grande Sertão Veredas não quis ser apenas um romance social ou telúrico, ou psicológico ou filosófico para ser, ao mesmo tempo, social, telúrico, psicológico, filosófico. E lembro-me com grande agrado de Eduardo Portela defendendo com unhas e dentes, especialmente com muito ardor, a candidatura de Adonias Filho para o Golfinho de Ouro, o melhor literato de 67. Com efeito, Adonias Filho tinha lançado naquele ano um romance muito bonito e Eduardo Portela convenceu o júri, que foi convencido por unanimidade a conferir o prêmio Golfinho de Ouro a Adonias Filho. Em 62 eu crio primeiro a revista e em seguida da revista eu comecei a editora com um livro do economista Inácio Rangel, uma figura muito importante, e um livro também importante sobre a inflação brasileira. Você veja, a inflação brasileira era um tema que preocupava e que ele tinha uma visão muito lúcida da questão da inflação. E eu já publiquei Inácio Rangel e daí por diante fui publicando vários autores que foram retirados das livrarias com o golpe de 64. A editora Tempo Brasileiro publicou toda a escola de Frankfurt, Benjamin, Adorno, Marcuse, publicou Sartre, publicou Michel Foucault, publicou teóricos importantíssimos para as ciências sociais no Brasil. Então, e a revista Tempo Brasileiro, que ele dirigiu, também significou muito para a cultura brasileira, porque os cursos de ciências sociais, os cursos de humanidades, eles se baseavam muito nas traduções que a Tempo Brasileiro trazia, de Bachelard, de outros teóricos muito importantes para a teoria das ciências humanas. Quando eu estive na Unesco, eu fiz um convênio do Colégio do Brasil com a Unesco e realizei pelo mundo afora, na Biblioteca da Alexandria, um congresso sobre humanismos emergentes. Em Nápoles, sobre o pensamento hoje. Em Paris, sobre o que eu chamei o começo da história. Vai sair agora um livro meu, com os meus ensaios da época, chamado O Começo da História. Que era uma tentativa de, indiretamente, refutar a tese do fim da história. Então, era o começo da história. E assim, eu dei muita vida ao Colégio do Brasil, nesse período. Mas ele nasceu de uma vontade de um grupo de pensar o Brasil. Portela, por exemplo, é um grande admirador da música popular brasileira. Poucas pessoas sabem disso, né? Mas eu posso dar-lhes aqui um testemunho desse apreço de Eduardo Portela por uma estrutura que é uma estrutura de encantamento, que é a estrutura da alma do povo.
Então, Portela tem essa exata percepção, a percepção do melhor da música popular brasileira, sobretudo dentro da alma da música popular brasileira sedimentada na Bahia. Eu acho que é até difícil dizer que ele faz uma resenha ou uma crítica literária ou um estudo, enfim, analítico, teórico, porque ele faz, mas o modelo é sempre um pouco diferente. Por isso eu gosto de falar ensaio. A crítica literária brasileira tem feito um ponderável esforço no sentido de acompanhar a abertura teórica na reflexão contemporânea. O exercício da crítica literária no Brasil evoluiu rapidamente em níveis ao mesmo tempo problemáticos e sistemáticos, de tal modo que sepultou o jornalismo desemparelhado e pedestre que até bem pouco respondia em seu nome. E o que caracteriza o perfil dessa crítica redimida é a multiplicidade de orientações ou de perspectivas identificadas por uma mesma atitude de rigor diante do fenômeno literário. Professores foram se tornando tecnocratas, especialistas em uma disciplina. Eu não acredito na monodisciplina, eu só acredito na interdisciplina. Qualquer disciplina precisa do convívio de outras disciplinas. Como a gente estava falando, a literatura precisa da filosofia, precisa da história, compreendeu? Para se inscrever dentro de um quadro de possibilidades razoável. E a docência de Eduardo é uma docência marcada pelo diálogo. Ele nunca monologa, né? Ao longo do tempo, assistia a várias conferências dele e assistia a várias aulas dele. E a marca dos cursos dele é sempre o diálogo. Ouvir o outro dos espaços em que ele atua. Portela tem uma aula que, digamos, responde ao seu ensaio, aberto, poroso, translúcido, mas o que eu percebo, aí sim, posso testemunhar melhor. Pelos meus próprios alunos, o Portela tem um grande respeito pela subjetividade, pela alteridade, não é de fechar questões e dar margem a que todos possam, de algum modo, participar de uma experiência coral, uma experiência plural, que é a experiência do exercício da crítica, que é sempre aquilo que um grande teólogo e filósofo antigo chamava de adulta ignorância. Esse não é apenas uma adjetivação, mas é um processo filosófico em que a humildade não é uma qualidade só moral necessária, mas a humildade é uma categoria intelectual para essa mesma sondagem do ensaísta e do professor. Um dos grandes recursos da linguagem é a ambiguidade. A ambiguidade, ao contrário, intensifica a comunicação. Num discurso, por exemplo, científico, a ambiguidade é um fator de dispersão. Mas no discurso poético, literário, ela é um fator de intensificação. Veja um exemplo. Capitu. Por que a grandeza de Capitu? Machado era um mestre da ambiguidade. Porque Capitu é um personagem ambíguo. Não é um problema literário se Capitu traiu. É um problema literário manter a ambiguidade e deixar o leitor empendurado à procura da resposta. Ali intensifica a experiência literária. Todo o trabalho didático de Eduardo, ele tem exatamente essa preocupação com o outro, com respeito à opinião do outro. Ele dialoga efetivamente. Ele tem a paciência de quem sabe ouvir. E a partir daí, então, estabelecer o diálogo que conduz ao conhecimento e à aprendizagem. Isso é uma das coisas que me chama muita atenção no trabalho didático dele. Eu fui para os exercícios públicos sempre pelo meu compromisso com a educação e a cultura. Então, eu na área de educação e cultura, eu fui no Brasil todos os cargos, a nível municipal, no Rio de Janeiro, a nível estadual, no Rio de Janeiro, a nível nacional e a nível mundial. Eu exerci as principais funções nas Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em Paris, Unesco. Administração, seja administração pública ou administração
particular, ele evidenciou uma atuação altamente eficaz e eficiente e continua, né, com essa característica na direção da Tempo Brasileiro e do Colégio do Brasil. É um outro dado que é marcante em Portela, que alia a reflexão teórica a uma eficientíssima atuação na praticidade da administração. Eu trabalhei no Ministério da Educação quando ele foi ministro. E eu estive na audiência pública em que ele falou a famosa frase: eu não sou ministro, eu estou ministro. E se colocou do lado dos professores. Isso foi muito interessante, porque era uma greve de professores universitários, e ele perdeu o cargo por conta disso, né, de estar do lado dos grevistas. No Congresso Nacional, quando eu me despedi, naquele discurso que eu fiz com tudo que tem direito, eu disse: eu não sou tema de mim mesmo. De maneira que eu não sou. Agora, eu tomo posições. Sempre. Tomei pela redemocratização, tomei pela anistia, anistiei todo mundo. Recusei a censura quando o meu amigo Petrônio Portela quis passar a censura, que era do Ministério da Justiça, para a Educação e Cultura, achou que era mais localizado. Eu digo: não, a única censura que eu admito é a que eu fiz durante 20 anos, que é a crítica literária. Ele acredita que vai fazer a abertura, é isso que o leva ao Ministério, que ele vai ser um intérprete dessa abertura, e realmente o foi, porque anistiou os professores, anistiou mais do que professores, né, pessoas que estavam fazendo cultura, que estavam fazendo um trabalho acadêmico e artístico importante. Também uma vez o general Pendeiros me pediu para fechar a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu disse: eu vim para abrir universidades, não para fechar. Ele achou que aquilo era uma indisciplina da minha parte. Eu tive também uma grande colisão com ele quando eu anistiei Darcy Ribeiro. Ele não aceitou essa minha postura. Enfim, trabalhávamos em registros completamente diferentes. Eu posso confirmar que Eduardo Portela foi o ministro da Educação e Cultura exemplar. Porque, evidentemente, como deveria ser mesmo, ele com tirocínio, com a visão ciclópica de cultura de que ele sempre foi testemunha e de que ele sempre foi proprietário, ele, claro que só poderia ser o grande ministro da Cultura que foi. E criou muitas coisas no Ministério da Cultura, e desenvolveu muitos projetos, e fez com que realmente o Ministério da Cultura pudesse se desenvolver através, inclusive, do Plano de Ação Cultural, do PAC inicialmente, depois da Funarte, depois de tantas outras possibilidades, desenvolver uma ação muito ampla para o próprio Ministério da Cultura, que seria criado logo depois, enquanto ele, Eduardo Portela, absorveu com exemplaridade a educação e a cultura, fazendo aquela frase absolutamente antológica: eu não sou ministro, eu estou ministro, demonstrando com muita habilidade que era um cargo temporário. Eu acho que ele não é um político militante no sentido de partidário, né, de fazer uma política partidária. Mas a mim interessa muito, porque também é o meu olhar, o fato de sempre haver um desempenho político, um interesse político na ação, e mais do que na ação, na reflexão, no escrito do professor Portela. O seu olhar é tão voltado para a realidade do mundo, para a realidade planetária, que ela transpôs as fronteiras. E ele termina, né, sendo convidado para atuar na Unesco, com uma atuação extremamente marcada e forte na Unesco. Né? Foram 6 anos na direção-geral da Unesco, não era brincadeira, tinha que viajar pelo mundo todo. Bom, então eu tenho esses 8 livros, eu estou passando um bombril, um pente fino, e vou começar a soltar um por um a partir de agora. O primeiro vai ser sobre homem, cidade e natureza, que foi o meu discurso aqui na ECO 92, quando eu fui chefe da delegação da Unesco. Então, a propósito de discurso e outros textos afins,
eu vou publicar esse voluminho. E aí por diante só quero saber de escrever. Quem me falar em qualquer outra coisa, eu brigo. Eu me lembro que Eduardo Portela, quando presidente da Biblioteca Nacional, um dos melhores presidentes da Biblioteca Nacional, ele fez, junto com Paulo Fernando Marcondes Ferraz, uma coisa excepcional. Ele incentivou a Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional. Isso foi um achado, foi uma luz jogada dentro da Biblioteca Nacional, porque pôde fazer com que esta Sociedade de Amigos da Biblioteca Nacional pudesse fazer todo um trabalho de desenvolvimento e de fomento paralelo à burocracia da Fundação Biblioteca Nacional. É bom lembrar que a Biblioteca Nacional é uma das maiores riquezas do Brasil e do Ocidente. E que nós, no Brasil, precisamos ter cuidado, somos extremamente deficitários, há um déficit enorme em relação à conservação do patrimônio. E se a gente não corre, em qualquer instância, em qualquer instituição, vamos sair perdendo tremendamente. Portela ouve-se bem, respondeu com clareza as questões múltiplas do livro, da leitura e os dos desafios que, enfim, mostram que o Brasil é um livro futuro, é um livro em construção, à espera de leitores boquiabertos, sedentos, desesperados. A imaginação é o núcleo energético da utopia, assim como a utopia é a mola propulsora do curso do tempo. Já se deve prever aonde nos levaram essas perplexidades. Só a morte pode com a utopia. A recíproca, no entanto, é igualmente verdadeira. Tem o outro lado, que ele sempre conta. O professor Portela estuda todos os dias. Então, esse eu acho que também é um recado importante para os professores, para os alunos, para os teóricos. Todos os dias ele abre o livro, as célebres fichinhas, e trabalha e estuda. Quer dizer, não é do nada que ele abre um curso, entrega uma bibliografia, a gente já faz até brincadeiras com isso, né? Eu digo, Portela, olha, não esquece, me dá sua cópia, me dá a cópia da sua bibliografia, porque ali vai ter novidade. Né? Isso não vem do nada, né? Isso vem de um trabalho, isso vem de um estudo e desse caráter antenado, né? Internacionalmente antenado, que o Portela tem. Eduardo Portela, na sua síntese, no seu exemplar modo de consciência crítica, ele abre um caminho que deve ser valorizado dentro da nossa literatura, porque é dele, é peculiar e é coberto de uma visão democrática e humanista. Tem uma leitura extremamente atualizada de todos os aspectos da área da sua especialidade, né? Especialmente a crítica de cultura, a crítica de literatura e a crítica de ideias. No fundo, ele é um pensador totalizante. Eduardo Portela faz parte de uma elite intelectual muito rara no Brasil, infelizmente, basicamente sem descendentes diretos, porque a visão ciclópica dele, como a de Gilberto Freire, é uma visão absolutamente abrangente do processo cultural amplo, vasto e diversificado do Brasil como um todo, de país miscigênico. Então, esse tipo de visão, esse tipo de percepção de um país maior, de um país culturalmente mais estimulante, mais criativo, dentro dos próprios meandros da cultura, no caso dele especificamente, da cultura da crítica literária, isso faz com que Eduardo Portela transcenda essa sua originalidade de crítico. Ele é um pensador do Brasil. Ele nunca quis presidir a academia, né? Nunca foi presidente da academia. Eu acho que até nisso o político da cultura se manifesta. Ele, com isso, se torna um interlocutor mais amplo, né? E esse é um fato interessante.
E a academia tem melhores momentos, outros não tão bons, e cada vez mais vem desempenhando um papel muito importante na cidade do Rio de Janeiro, além de tudo mais, né? Com as publicações e tudo mais. Mas aqui, no caso do Rio de Janeiro, a abertura que vem sendo feita do espaço para teatro, para palestras, para levar escolas, para botar estudantes, para o público em geral, é um trabalho muito importante. Ele sempre se sentiu um professor e um escritor. Então, nisso ele mostrou a transitoriedade das funções. Mas há uma posição que permanece, aquela que é o do homem da linguagem e do homem que ama a humanidade. Eu costumo dizer que Portela é um homem copioso. Copioso duplamente. Copioso como amigo, porque é um amigo exemplar, um amigo fraterno, um amigo permanente dos amigos, e copioso, sobretudo, é claro, como intelectual. Portela é um dos mais brilhantes e produtivos intelectuais do Brasil. Nietzsche anunciou a morte de Deus, Foucault anunciou a morte do homem, e eu acho que esses mortos continuam gozando muito boa saúde. Então eu não embarcaria nessa decretação de perda, mas perda do paraíso, perda das ilusões, perda das ideologias. E a ideologia hoje é um anacronismo. Depois da queda do Muro de Berlim, foi oficializada a perda da... E a ideologia, sabe por que eu não adoto? Porque ela não dá conta da complexidade do real. A ideologia é maniqueísta. É ou isto ou aquilo. E a realidade não é ou isto ou aquilo. A realidade é isto e aquilo. E, finalmente, nessa sequência de perdas, nós temos hoje a perda do emprego. Então, alguma coisa tem que ser feita para recuperar seu emprego. Porque o homem trabalha não é para subsistir, é para sobreviver. Ele precisa existencialmente do trabalho. O escritor e professor Eduardo Portela foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 19 de março de 1981, substituindo o escritor Otávio de Faria. Tomou posse na cadeira de número 27, no dia 18 de agosto daquele mesmo ano. O homem não é senão convivência, na mesma medida em que toda convivência nasce e cresce sob a égide do consenso. Mas para que os canais de consenso mantenham-se desobstruídos, abertos, produtivos, a política não pode abrir mão da imprescindível cobertura ética, uma vez que, privada desse suporte, logo se degeneraria numa trama mesquinha. Hoje eu não usaria esse verbo no condicional. Vazia de densidade histórica, porque destituída de substância humana. Hoje eu acrescentaria destituída de consensos livres. Consensos livres é aquele consenso não pré-fabricado. É aquele consenso que você vai de peito aberto para o diálogo e chega ao consenso, mas vai de peito aberto para o diálogo. É o que está faltando à política brasileira hoje. Consensos livres.